Olá a todos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Armstrong, do programa Fé e Razão. Manhã de sábado, dia 6/4 de 2019, estamos exatamente às 8h11 da manhã. Estamos aqui em nossa casa, no nosso quarto, para deixarmos uma mensagem para todos os amados irmãos, parentes, familiares e todas as pessoas que porventura esse vídeo possa alcançar. Estava na manhã de hoje meditando acerca das promessas de Deus e da companhia necessária de Deus em nossas vidas. E para tanto, reservamos aqui na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso número 13 e alguns versículos posteriores que haveremos de ler. Diz o seguinte a palavra de Deus: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14 do capítulo 6. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Versículo de número 36 do mesmo capítulo 6. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira, e se o carvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Versículo 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Que Deus aplique a sua santa e gloriosa palavra em nossos corações. Meus queridos, acabamos de ler aqui uma passagem belíssima, em que um homem simples, chamado Gideão, conhecido também como Jerubbaal, o menor da casa de Manassés, uma das famílias, melhor dizendo, mais tradicionais de sua época, de seu tempo e de seu contexto social. Mas Deus tinha um propósito na vida deste homem. Deus tinha um chamado na vida deste homem. Era um chamado árduo, porque o povo israelita nas mãos dos midianitas, que estava oprimindo naquela época o povo de Deus. E Gideão, na ocasião do chamado de Deus, quando recebeu a visita do anjo e daquela incumbência que o anjo trazia para entregar-lhe em suas mãos, ele havia questionado exatamente a Deus, como a gente vê aqui no texto, sobre todas as maravilhas do passado, sobre todas as maravilhas de Deus na vida daquele povo. E naquele momento o povo estava passando por um problema muito sério, muito grave. Estava subjugado a uma nação inimiga. E Gideão, era inconcebível para Gideão, ele compreender como o povo havia vivenciado tamanhas maravilhas no deserto, por ocasião da libertação do povo, da opressão do povo egípcio, e agora se encontrava naquele estado. É por isso que ele faz a seguinte pergunta aqui no versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? E o interessante é que muitas vezes nos pegamos a fazer a mesma pergunta de Gideão. Como eu, servo de Deus,
homem de oração, mulher de oração, estamos agora passando por tamanha aflição. Como é que um cristão que serve ao Deus Altíssimo, um Deus que operou grandes milagres e maravilhas no passado, inclusive na minha própria vida em épocas passadas também, agora estou eu passando por esta aflição? Pois é, meu amigo, nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós não estamos imunes, não estamos separados de passar por aflições nesta vida. Inclusive o próprio Jesus, ele também não foi poupado em relação a isso. Ele teve que passar pela via dolorosa, pelos caminhos densos, causticantes, né? Passar por momentos de desprezo, de solidão, de angústia, porque era necessário. Às vezes, nós, como seres humanos, servos de Deus, temos que passar por tudo isso justamente para adquirirmos imunidade. Quando éramos menores, né, nossos pais costumavam dizer, né, que para pegarmos imunidade, tínhamos que ter contato justamente, né, com os micro-organismos, porque aí estimularia o nosso corpo a produzir os anticorpos capazes de neutralizar, né, no nosso organismo justamente a ação desses micro-organismos provocadores de doenças. E fazendo uma analogia, né, desse aspecto, nós também precisamos ter contatos, melhor dizendo, com todos esses problemas da vida, porque só assim adquiriremos a resistência necessária, adquiriremos a imunidade necessária para quando tivermos contato novamente com tais situações, nós sabermos sobreviver, sabermos dar cabo com sabedoria e inteligência daquilo que estamos vivenciando e podermos ajudar também aos outros. Às vezes as aflições da vida são provocadas por nós mesmos. Às vezes a gente monta determinados cenários, criamos determinadas situações que normalmente, naturalmente, nós somos colocados em meio a essas questões aí. Mas em tudo o Senhor não nos abandona. Foi o caso de Israel, por exemplo. Israel estava passando por tudo isso porque justamente ao longo do tempo deixou a Deus, deixou a sua companhia. Então aqui volta a ressoar a mesma pergunta de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Será que o povo, né, tem permanecido com Deus, né, na companhia do seu Deus até aquele momento? Então são pergunta, melhor dizendo, que devemos nos questionar a nós mesmos. Será que o Senhor, nós temos sido fiéis, temos se mantido na companhia de Deus como no passado? É como eu disse agora há pouco, às vezes Deus quer permanecer conosco, mas nós nos distanciamos dele e ele quer estar presente. Ele quer continuar atuando os mesmos milagres através de nós. Ele quer fazer coisas grandes através de nossas vidas. Mas muitas vezes nós fazemos questão de nos mantermos afastados. Então esse decisivamente foi o problema de Israel naquele momento. Mas Deus estava fazendo ressurgir uma nova esperança. Um homem simples da casa de Manassés para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Quem sabe esses midianitas da vida estão nos sufocando. Quem sabe esses midianitas da vida estão bem perto de nós, está no nosso trabalho, está na nossa labuta diária, está como nosso vizinho ao lado, está como dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Mas Deus, através de nós, há de nos livrar deste problema. Às vezes o midianita é algo que nos sufoca internamente, uma doença, um problema de saúde. E naquele momento, esse midianita, inimigo do povo de Deus, tem sufocado também as nossas vidas. Mas eu quero te dizer, minha amiga e meu amigo, não se preocupe. A companhia de Deus, ela está marcante e presente nas nossas vidas. Aliás, este é o segredo para a retomada do sucesso e da vitória.
Não existe vitória sem Deus. Não existe vitória sem a presença do Senhor. Por causa de todo esse tempo, né, o Senhor afastado do povo dele, né, foi tempo suficiente para que o adversário, os midianitas, né, os sufocassem. Mas agora Deus estava determinando, né, que o tempo de sofrimento acabou. O tempo de angústia estava sendo finalizado, pois Deus haveria de levantar um redentor, um libertador para o seu povo, que era o próprio Gideão naquele momento, que é uma alusão representativa da figura de Jesus. Pois Jesus veio libertar o seu povo. Jesus veio libertar o seu povo da escravidão e dá-los o caminho, o norte, a vitória. E para finalizar, Gideão, ele fez uma prova de Deus. Se o Senhor for comigo mesmo, se o Senhor estiver realmente à minha frente e sou eu o escolhido para esta missão, então farei de ti uma prova. Ele pegou um velo de lã, né, e disse para Deus: se o Senhor for comigo, vai chover, o orvalho vai cair em toda a terra e haverá secura na terra e só vai molhar, só vai umedecer o velo de lã. E de madrugada, quando Gideão ele se aproxima daquele velo, ele vê que somente o velo estava molhado e todo ao redor do velo estava seco. E com aquele velo ele consegue encher quase um copo, né, de água, mostrando a fidelidade e a presença de Deus. Pois Deus, meus amados, ele permanece fiel. Ele dá prova de sua companhia, de sua presença nas nossas vidas. Inclusive, neste momento, ele está dando prova da sua presença na sua vida e na minha vida. Quando nesta manhã ele renova as suas promessas. Ele diz estar presente no nosso caminhar, no nosso viver, na nossa vida. E Gideão, novamente inconformado, ainda em dúvidas, ainda querendo fazer a prova dos 9, né? Ele faz novamente outro teste com Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor for comigo, se através das minhas mãos o Senhor há de libertar o povo, então a prova, o teste vai ser diferente. Ao invés do velo estar molhado, o velo vai permanecer seco, né? Não vai ficar molhado, e ao redor, na terra ali que margeia aquele velo, né, o orvalho, ele vai molhar e não o velo. E assim foi feito. Quando ele constata, ele vê que o velo estava seco, não estava molhado, apesar do orvalho ter caído sobre a terra. E só a terra, ao redor do velo, estava molhado. Isso significa, meus amados, que Deus estava novamente dando prova de sua presença. Apesar das dúvidas, apesar das incertezas, apesar de toda questão humana no que tange a presença ou não de Deus em sua vida, mas ele permaneceu ali fiel. Mas também Gideão sabia que sem Deus não era possível a vitória, um tamanho livramento naquele momento. Então eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, que não se preocupe, vá nesta tua força. Foram palavras de Deus a Gideão. E não questione mais a Deus, como diz aqui no verso 13. Mas Gideão lhe respondeu. Gideão, que representa cada um de nós, respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então não viva mais do passado. Não viva mais das histórias de teus pais, das maravilhas de Deus na vida deles do passado. Tenha você as suas próprias experiências com Deus. Tenha você, né, a certeza de que a companhia de Deus é suficientemente necessária, né, para o desenrolar da tua história, né, para a abertura desta porta que você tanto almeja e deseja.
pois um filho de Deus não foge à luta. Um filho de Deus, ele não pode se acovardar, não pode temer diante dos midianitas da vida. E que a gente não viva do passado, que a gente tenha as nossas próprias experiências com Deus. E que a gente saiba que todas aquelas maravilhas do passado vão voltar a acontecer através de nossas mãos. Basta que tenhamos esta convicção e certeza. E saiba que quem nos chamou, nos capacitou e nos preparou para esta vida. E Ele não nos desamparará. E aqui fica, no versículo 14 do capítulo 6 de Juízes, finalizando com ele, inclusive. Porventura, não te mandei eu? Quem é que te mandou, meu amado? Quem é que te mandou, minha amada? Quem é que te colocou neste plano terreno? Pois agora nós sabemos perfeitamente de onde viemos e para onde vamos. E que a gente, foi constituído e formado por Deus para uma missão aqui na terra. E que a gente seja instrumento de Deus para a realização e concretude desta missão. Então aqui finalizamos, mais uma vez, fazendo ecoar a mesma pergunta do Senhor a Gideão. Porventura, não te mandei eu? Liberte-se desses questionamentos. Liberte-se do passado, viva o presente. Viva no presente um tempo de vitória em Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e que esta mensagem possa servir nesta manhã de sábado como eleve espiritual para todos os nossos irmãos, para todos os nossos amigos, parentes e familiares. Compartilhe essa mensagem. Quem sabe essa mensagem não vai chegar no colo e na atenção de uma pessoa que neste momento está desesperado, está pensando muitas vezes até dar cabo de sua vida, onde os problemas foram tão insuportáveis, que acabaram sufocando esta pessoa em meio a grandes tempestades que ela está passando e vivenciando. Mas não perca esperança. Deus está no barco. Jesus está na proa. Jesus está na condução do barco da vida. Não te mandei eu? Porventura não te mandei eu? Quem que está te mandando? Quem está te mandando é aquele que é o Deus poderoso, varão de guerra, aquele que é acostumado, aos campos de batalha e dá vitórias surpreendentes ao povo dele. Deus é conosco, meu amado. O Senhor é o nosso pastor. Ele não nos desamparará nunca, porque Ele é fiel, permanece fiel. Deus abençoe a todos.